Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um assunto que está repercutindo muito dentro das entidades de saúde, que é uma fala do ministro Queiroga sobre a Open Health, né? A abertura, fazer algum sandbox nos moldes do Open Bank para a área de saúde. Na verdade, isso já existe uma discussão a longo prazo de muitos anos, vinda da SBIS, desde a sua formação, o Dr. Renato Sabatina sempre bateu nessa tecla, e nós ainda avançamos muito pouco nisso. A gente não tem um padrão universal. A gente tem um padrão de prontuário médico, né, de registro eletrônico de saúde para teleconsulta, para medicina, né, dos registros eletrônicos de saúde, só que, né, como sempre, cada empresa desenvolvedora de software analisa uma versão ou uma hipótese para aquela situação. Então, ela nunca é definida de uma maneira universal, ampla e feita para atender todo o mercado. Se você vê o prontuário médico de um aplicativo de consultório, ele é totalmente diferente de um prontuário médico criado para um hospital. E existem diferenças enormes, até mesmo na forma de trabalhar, né? De processar as informações, de coletar esses dados de acordo com o fornecedor. Então, assim, a gente tem um universo de itens, por mais que as empresas adotem certificação da SBIS para aqueles softwares que elas disponibilizam no mercado, a gente ainda não tem realmente uma comunicação online entre hospitais e outros hospitais, entre hospitais e clínicas, entre clínicas e médicos, entre médicos e operadoras, entre operadoras e o mercado de saúde, entre as operadoras e o SUS, né? O prontuário médico do SUS é totalmente diferente do prontuário médico das entidades privadas, o que não deveria ser, né? E com isso, o risco que a gente tem de perda de formação e qualidade assistencial é muito grande. Basta a gente pensar que nem as nomenclaturas ou conceitos ou definições, elas são feitas da mesma forma. Uma evolução clínica dentro de um sistema de mercado, ela tem diferentes formas de serem feitas e pensadas e muitas vezes se desabilitam, né, de acordo com a prática, né, ou a velocidade ou o entendimento daquele hospital, daquela entidade, para que determinadas informações sejam exibidas ou não para o médico na tela. E isso acaba interrompendo a gente ter realmente dados consistentes e confiáveis. Existem estudos, né, publicações que fazem análise de qualidade de prontuário e os números não são nada bons, né? Se a gente pegar prontuário do SUS, e principalmente em hospitais pequenos, filantrópicos, cuja evolução ainda é feita em papel, é um caos absurdo. É um completo despreparo para a gente informatizar ou levar aquilo ali para frente, ou digitalizar, ou fazer qualquer outra forma. Primeiro, médico tem preguiça de escrever, né? Médico tem o péssimo hábito de fazer as coisas só quando é provocado. E você já reparou, por exemplo, quando você solicita o seu prontuário para um hospital, que eles pedem um prazo geralmente grande para entregar o prontuário e não disponibilizar aquilo ali na hora para você? Por que eles fazem isso? Né? Por que eles... O prontuário é seu, do paciente, né? Ele não pode ser negado o acesso a ele, você tem direito a saber aquilo que está prescrito ali, todas as evoluções. E quando você solicita e recebe simplesmente um comentário ou
uma descrição cirúrgica ou algo que não condiz, né, com anotações de enfermagem, anotações da equipe médica, né? E são informações, né, que são judicializáveis, né? Essas informações, elas podem ser utilizadas em algum momento como um processo, seja por imperícia médica, seja por erro médico. E o médico nunca faz isso da maneira correta, nunca. O médico, para fazer uma evolução clínica, ele precisa de tempo, né? Uma evolução clínica bem feita, principalmente no hospital, tempo. E uma coisa que ele não tem é a proporção de quantidade de pacientes que ele vai avaliar para a quantidade de informações que ele precisa descrever. Você já reparou que a maioria das prescrições elas se limitam a 3, 4 comentários? Aí, como que você faz para você ter um Big Data, fazer uma inteligência artificial robusta o suficiente para coletar dados e informações, né, relevantes para você levantar hipóteses diagnósticas e de condutas que foram entendidas como as melhores práticas? Não tem como fazer isso. E a gente vai viver nesse momento, enquanto não se mudar a mentalidade da indústria de software, da visão que o dado precisa de ser universal e que a guarda do dado é de cada um, mas que quem é dono do dado é o paciente e ele que revoga ou autoriza aquele dado a ser acessado, ele precisa de ser mudado. A mentalidade hoje é simplesmente você recebe um monte de folha no momento da internação, você assina aquilo ali. Muitas vezes, uma internação de emergência, você nem presta atenção daquilo que você está assinando, né? E é muito mal orientado o processo de condução da internação. Ele é feito para ser rápido, né? Principalmente para as eletivas. Ele é feito para ser rápido, ele é feito para você já ir para o leito e iniciar seu tratamento, mas ele não é feito para te proteger de verdade. Ele protege a instituição, mas não protege o paciente 100%, né? E se a gente for pensar no momento de reflexão que a gente está vivendo, de compliance, de diretrizes de segurança, de LGPD, nossa, é muita coisa para trabalhar ainda nesse mercado. Então, o desafio que nós temos pela frente, ele é um desafio gigante. E não adianta uma iniciativa isolada de uma empresa de software falar que está fazendo, que está acontecendo nesse mundo, que está patrocinando o avanço e o progresso da tecnologia, sem definições claras, públicas, auditáveis, transparentes de todo o processo, que vai lá desde uma OBS até um hospital particular. Seu dado está numa OBS, seu cartão de vacina foi feito lá, né? Você vacinou contra a Covid. O hospital sabe que você vacinou pela Covid? Se ele tiver uma integração com os sistemas do SUS, ele consegue preencher o número do seu cartão nacional de saúde e verificar aquilo ali. Mas isso é feito de que forma? Uma pesquisa no site ou é integrado direto dentro do seu prontuário do paciente? E a gente ainda tem a questão que é frequente e é uma questão que precisa ser discutida urgentemente, que são os vazamentos de dados. É impossível, hoje em dia, com a verticalização que nós estamos tendo na saúde, as empresas não darem a devida atenção com relação a isso. Quanto mais verticalizada a operadora fica, maior é o risco de exposição dela, né? Maior é o risco dela ter vazamentos de dados
provocados por imperícia, orientação, forma de manejo, evolução, né? do que é, do que está sendo registrado ali. Então a gente tem um cenário absurdamente complexo pela frente. E não adianta o Queiroga falar que vai resolver isso em 1 ano, 2 anos. Não. Isso é uma discussão de longuíssimo prazo. Os sistemas são muito diferentes. Tem sistemas que são específicos para determinadas especialidades. Então, o foco é na especialidade e não na informação de um registro eletrônico de saúde padronizado. Então, você tem N fatores, N motivos para dificultar essa interoperabilidade entre sistemas. E a maioria dos sistemas, eles não estão conectados numa internet, eles simplesmente estão ali no computador do cara, né? Não estão expostos, então você não consegue consumir aquilo ali por uma requisição via internet. E aí? Né? Por mais que se pense em camadas de segurança e tudo, como é que você vai requisitar aquele dado sendo que o sistema sequer tem uma API publicada? Né? E a maioria das empresas de TI, quando elas publicam as suas APIs, elas bloqueiam de tal forma a acessibilidade dessa informação que dificilmente você vai conseguir controlar ou evoluir corretamente ou ter inteligência evolutiva sobre o histórico de saúde daquele paciente, né? Então a gente vai ter casos e casos, e a indústria de software, né, principalmente para a saúde, para clínicas, laboratórios e hospitais, ela não se vê como integrativa, ela se vê como um concorrente, e concorrentes com pesos diferentes para o mesmo valor e serviço. Né? Então, assim, você vê N possibilidades e simplesmente você não tem o básico disponível, acessível, qualificado, tratável, entendeu? Não adianta nada você pensar, por exemplo, um algoritmo de prescrição médica, de evolução clínica, sem passar por uma ferramenta de ETL, que é uma ferramenta de extração e tratamento, ou um RLNP, entendeu? Um reconhecimento de linguagem natural. Nós temos muitos desafios pela frente, eles não são poucos. E o mercado ainda está de olho no som que eles criam. E não na necessidade do paciente. Então a gente ainda vai manter o olhar no meu mundo, no meu microcosmo, e esquecer totalmente o paciente, como sempre acontece. Espero que seja uma boa reflexão, um bom dia para vocês, é meio da semana, aproveitem, fiquem bem. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, comente, participe, é muito importante. E como eu sempre digo, não passarão.